Todos encontraram? Amém? Vamos ler 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Por fim, irmãos, perdão, abri no canto errado. Versículo 1, 1 Timóteo 3. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Tito, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado por ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Ore comigo, por favor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero assim, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pai, se faz presente aqui, neste lugar, com cada um de nós aqui, Senhor, nos iluminando para a compreensão da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, neste tema tão importante para a Tua igreja, e que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, nos capacite para a compreensão da Palavra do Senhor. Pai, é isso que eu te peço, e em nome de Jesus, eu já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Nós lemos tanto em Timóteo quanto em Tito, as qualificações para um presbítero, e a minha ideia aqui, a minha proposta é a gente olhar cada uma dessas características, tanto em Tito quanto em Timóteo, e ver as características que se assemelham ali, ok? Então você percebe comigo que algumas dessas características, elas até se repetem em ambas as listas. Então a gente vai tratar de cada uma delas, ou pelo menos tentar tratar de cada uma delas, mas antes da gente fazer isso, eu gostaria que nós, primeiramente, falássemos um pouco dessa definição do que seria bispo, pastor e presbítero, porque por mais que sejam palavras diferentes, elas acabam significando a mesma função, só que cada uma dessas palavras vai definir uma função específica desse bispo, desse pastor ou desse presbítero. Então, bem rapidinho aqui, porque o meu foco é focar nas qualificações, mas vamos lá. Pastor significa literalmente alguém que guia. Então, quando se trata de pastoreio, é aquela pessoa que é responsável por guiar o povo de Deus no caminho de Deus, na direção de Deus.
Então, quando se trata de um pastor, quando alguém diz, olha, fulano é pastor, o significado é aquele que está guiando o povo na direção de Deus e no caminho de Deus. Então, isso é o que significa um pastor. Basta a gente lembrar, por exemplo, de um pastor de ovelhas. O que é que um pastor de ovelhas faz com as ovelhas? Ele guia as ovelhas no caminho, procurando alimento e sem deixar com que ela se desvie do caminho. E quando essa ovelha se desvia, ele trata de colocar ela novamente no caminho. Então, o pastor é alguém que guia o povo de Deus no caminho de Deus e em direção a Deus. Bispo, a palavra bispo, ela significa literalmente supervisor. É aquele que vai estar atento, supervisionando o rebanho. E supervisionando para quê? Supervisionando para não permitir que o rebanho, ele se coloque em perigo. Alguém disse isso aqui, que a função do bispo, né, do supervisor, é não permitir, preste atenção, a função do bispo, que é o supervisor, é não permitir que a igreja peque em paz, porque ele vai observar e ele vai tentar fazer com que a igreja, que os irmãos não caiam em perigo, não entrem em perigo, e pecar é um perigo. Então, o supervisor, ele vai observar para que a igreja não entre em perigo e para observar também as necessidades da congregação, as necessidades dos irmãos, entre elas o alimento. Ele observa, olha as necessidades, vê se a igreja está entrando em perigo e vê como ele pode suprir essas necessidades. Então, pastor, guia, bispo, supervisor e presbítero. A palavra presbítero, ela significa literalmente ancião. Mas, penso eu, que quando Paulo escreve aqui ancião ou presbítero, ele não está apenas falando daquelas pessoas que já têm o cabelinho branco, igual neve, né? Não está falando apenas dessas pessoas, mas ele está falando de pessoas experientes, pessoas maduras, pessoas que já são experimentadas na fé. E por que eu penso isso? Porque lá na frente, uma das qualificações para o presbítero é que ele não seja neófito. A gente vai falar sobre isso. Mas o neófito é alguém que é novo na fé. Então, se a gente observar essas duas características, o presbítero como alguém experiente e o neófito como alguém novo convertido, quando Paulo está tratando aqui de presbíteros, literalmente anciãos, ele está tratando especialmente de alguém que é maduro na fé, de alguém que já é experimentado na fé. Amém? Então, essas são as definições. Agora vamos para as necessidades. Acompanhe aí comigo. Ovelhas, e aí ele está falando aqui literalmente de animais, tá? Ovelhas são animais bastante porcalhões. Seus pastores necessitam ou de calçar botas ou ter cuidado por onde anda pelo pasto. A Bíblia descreve os cristãos como ovelhas, e isso não é um elogio. Nossas vidas estão cheias de sujeira, estragos e problemas. Somos tímidos e às vezes nos extraviamos. Eu não sei se está dando para ver, mas Isaías 53:6 vai dizer que nós éramos como ovelhas desgarradas pelo caminho. Essa é a razão porque precisamos de pastor, e Deus se revela como nosso pastor. Nos é dito em Salmo 23 e no livro do profeta Isaías, capítulo 34, e o próprio Jesus se revela como nosso pastor. Ele vai dizer isso em João 10:11, quando ele diz: eu sou o bom pastor.
Então, a igreja, ela precisa de um pastor. O nosso pastor supremo é quem? É quem? É Deus, é Jesus. Mas, preste atenção, como um presente ao rebanho, o chefe dos pastores, Jesus, aponta homens como subpastores, para cuidar do rebanho que ele comprou com seu sangue. Como uma doação de Cristo à igreja, esses pastores lideram e servem com o objetivo da edificação do corpo de Cristo, e não com o propósito de obter vantagem sobre eles. Então, a igreja necessita de pastor, assim como as ovelhas precisam de um pastor. O nosso pastor supremo é Jesus, e ele dá a cada um de nós como um presente, como uma dádiva, subpastores, para cuidar desse rebanho. Então, tendo dito isso, tendo falado sobre essa definição do que é pastor, bispo, presbítero, tendo falado da necessidade, vamos aqui ao primeiro passo. E eu peço que você volte aí para Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. E aí ele começa dizendo o seguinte: se alguém almeja, em algumas versões, o episcopado, na minha versão aqui está bispo, mas o primeiro passo aqui para o presbitério é que alguém almeje, deseje ser um presbítero. Porque é possível que essa pessoa possa ter todas as qualificações que a gente falou aqui, tanto em Tito como em Timóteo, mas no coração dela, ela não deseja isso. Ela não sente essa chamada, vamos dizer assim, de Deus, para cumprir essa função. Então, Paulo, ele já começa aqui como primeiro passo, para alguém que vai ser um bispo, um presbítero, um pastor, ele precisa desejar cumprir essa função. Ele precisa querer assumir essa responsabilidade. Então, vamos lá. Paulo começa exatamente com essa palavra, né? Se alguém preenche os requisitos, mas não deseja, esses requisitos não valem de nada. Algumas coisas aqui que podemos fazer com que homens não tenham desejo pelo presbitério, mas é muito comum o fato de terem dúvidas se são chamados por Deus para exercer essa função. Se esse é o seu caso, me permita indicar um livro que pode ajudar. Preste atenção. Às vezes as pessoas, elas têm dúvidas se elas são chamadas para assumir esse presbitério ou não. Então, se esse é o caso de alguém, eu quero indicar esse livro aqui, que ele vai tratar justamente sobre essa questão, se alguém é ou não chamado por Deus para assumir esse serviço à igreja, pastoreio, presbitério, né, o episcopado. Então esse livro, ele vai tratar justamente disso, e o título dele é esse, ó: Sou chamado. Ele vai falar, ele vai mostrar se aquela pessoa, ele tem uns passozinhos lá, para mostrar se aquela pessoa está ou não sendo chamada por Deus. Então algumas pessoas têm essas dúvidas, e esse livro ajuda nisso. Outra coisa importante, é que os presbíteros que já exercem essa função de pastoreio, eles incentivem outros, especialmente os jovens, que porventura, lá na frente, possam ocupar essa função. E mais do que incentivar, mostrar para essas pessoas que essa obra é uma obra excelente. Leia de novo o versículo 1 comigo aí. Ele diz: se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Então essa obra, ela é um privilégio que Deus nos dá de cumprir. E isso precisa ser passado para outros.
precisa ser apresentado para outros dessa maneira, de que essa obra é uma obra excelente, que é algo que realmente é um presente de Deus para aqueles que cumprem essa função. Então, aqueles que já exercem precisam passar isso para outros. Muito bem, tendo dito isso, vamos lá. O primeiro ponto aqui, e aqui, deixa eu só explicar. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas tem ali a lista de Timóteo e ali do outro lado a lista de Tito. Antes da palavra, eu estou colocando o número. Esse número que está aparecendo antes da palavra é como é que eu posso dizer? O número na lista. Então, a primeira na lista aparece em primeiro lugar, irrepreensível, tanto em Timóteo como em Tito. Então, quando tiver o número ali é a ordem que aparece em cada uma dessas listas. Deu para entender? Eu acho que eu meio que confundi aqui. Deu para entender, não deu? Então, o número que está aparecendo antes da palavra é a ordem que está aparecendo lá na lista, certo? Então, na lista de Timóteo e de Tito, a palavra irrepreensível aparece logo de primeira. E o que significa ser irrepreensível? Vamos lá. Ser irrepreensível significa que uma pessoa não dá motivos para suspeita de imoralidade ou atitudes questionáveis. Ser irrepreensível não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que ela não dá motivos para as pessoas questionarem sua moral, questionarem suas atitudes. Imagine o seguinte, só para dar um exemplo, você receberia aconselhamento de casal, certo? De alguém que já se divorciou 5 vezes? Sim ou não, irmãos? Por que não? Se quiser se divorciar, aí você procura a pessoa que já é expert nisso, né? Então, por que você não faz isso? Porque essa pessoa se tornou repreensível. Ela não é um modelo. As atitudes dela são questionáveis. Nunca é só culpa de uma pessoa. Nunca. Casamento é via de mão dupla. Por isso que quando você vai aconselhar um casal, você tem que ouvir os dois lados. Sempre tem que ouvir os dois lados. Mas a questão aqui não é casamento, tá? Eu só dei esse exemplo para mostrar o que é alguém irrepreensível, ou quando alguém se torna repreensível. Então não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que não dá motivos para suspeitarem da sua moral. Ela não tem atitudes que possam fazer a gente questionar a moral dela, a sua vida de forma geral. Geralmente essas pessoas, elas vão adquirindo isso com o passar dos anos. Então elas vão vivendo de maneira mais moral, e aí ela vai adquirindo da igreja esse respeito. Ela vai adquirindo da igreja essa maneira de ser visto pela igreja. Então isso vai acontecendo aos poucos. A igreja vai reconhecendo o seu comportamento e reconhecendo pelo comportamento o seu caráter. É claro que alguém poderia, se comportar de uma maneira na frente dos irmãos e ser de outra maneira longe dos irmãos. Mas, irmãos, isso vem à tona. Isso vem à tona. Ninguém consegue esconder a sua vida por muito tempo. Uma pessoa, ela pode até esconder quem ela é aqui, mas em casa não tem como esconder. E aí, para saber se um presbítero ele é ou não aquilo que ele vive, converse com a esposa dele. É só perguntar. Não pergunte para a esposa, não. Pergunte para os filhos. Que às vezes a esposa pode querer passar um pano, né? É só perguntar para os filhos. Ninguém consegue esconder quem é. Mas o ponto é alguém
que não dá motivos para a sua moralidade ser questionada. Deu para entender? Podemos seguir? Próximo ponto. Marido de uma só mulher. Então vamos lá. É possível afirmar que essa frase tem como significado a monogamia, ou seja, um homem que só tem uma mulher. Por que eu estou dizendo que é possível afirmar isso? Esse orador público chamado Demóstenes, vocês estão vendo? Estão vendo o nome ali? Quem está lá atrás, está conseguindo ver? Ele disse o seguinte, esse Demóstenes, ele é desse mesmo período aqui de Paulo, quando Paulo escreve essa carta de Timóteo e de Tito. Então, Demóstenes, que era um orador público na Grécia, muito conhecido, ele disse essa frase, ó: as amantes nós temos para prazeres, as concubinas a gente tem para cuidar daqueles que a gente ama, e as esposas a gente tem para nos dar filhos legítimos. Então esse era o pensamento da época, que os homens eles tinham 3 tipos de mulher: as amantes, as concubinas e as esposas. Então dentro desse contexto, Paulo está escrevendo que o presbítero ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele não é autorizado a ter vários tipos de mulheres, uma para cada coisa. Por isso que é possível afirmar que Paulo está falando aqui exatamente de monogamia, de um homem ser marido de uma só mulher. Porque o ponto principal aqui é pureza sexual. É alguém que é puro em todas as áreas de sua vida, incluindo a área sexual. Não. O homem viúvo, ele casando de novo no Senhor, ou seja, a esposa é uma cristã, nada desqualifica ele. Mas o ponto aqui é pureza sexual. E que, aliás, a pureza sexual é uma marca, não apenas dos presbíteros, mas é uma marca de quem? De todo cristão. Sim, com certeza. Com certeza. Deu para entender essa parte? Marido de uma só mulher, a ideia é pureza sexual. Porque o cristão, se o cristão, ele já tem que ser um exemplo disso, de pureza sexual, ainda mais o presbítero. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui. Paulo disse assim, ó: sejam meus imitadores. Você diria isso? Seja sincero, você diria? Me imitem, como eu imito Cristo. Sim ou não? Mas espera aí. Se você não diria isso, né? Talvez porque você não está imitando Cristo. Ou pelo menos não está imitando como deveria, ou não está nem imitando. Mas se você não está imitando Cristo, você está imitando quem? Paulo também. Paulo também tentava imitar Cristo. Ou você acha que Paulo era perfeito? O fato é o seguinte, é que as pessoas, elas vão nos imitar. Isso é algo que nós não podemos controlar. Elas vão nos ter como referência, querendo a gente ou não, querendo você ou não. Então qual é a referência que ela quer que você quer que elas tenham? Porque é inevitável, irmãos. As pessoas nos observam. Especialmente se a gente está numa função de condução. As pessoas vão olhar, vão ver como a gente fala, como a gente se veste, como a gente se comporta, o que sai da nossa boca. Às vezes você
é um presbítero, aí você ri. Aí a pessoa olha para você, ele ri? Como assim? Ele é um presbítero. As pessoas olham para a gente. Então, não apenas o cristão ele tem que ser esse exemplo, mas o presbítero ainda mais. E quando se trata dessa área sexual aqui, marido de uma só mulher, pureza sexual, é algo que o presbítero precisa se policiar 300 horas por dia. Alguém disse o seguinte, olha, o presbítero ele tem que ter cuidado com as 3 barras. Você sabe quais são as 3 barras? Não? A barra de ouro, dinheiro, a barra da saia e o conhaque São João da Barra. São as 3 barras que o presbítero tem que ter cuidado. Ele cuidando dessas 3 barras, ele está aí bem na fita, né? Mas pureza sexual. Vamos seguir. Eu tentei colocar o que é mais equivalente entre as 2 listas, tá? Então, temperante em Timóteo e despeceiro de Deus em Tito. O temperante é o homem que consegue impor limites à sua própria liberdade. Então, nós temos liberdades, mas toda liberdade que a gente tem, a gente precisa usar dela? Não. Então, o presbítero tem que ser alguém que consegue impor limite à sua própria liberdade. Ele precisa entender que nem todas as situações são caminhos aonde ele deveria estar. Por mais liberdade que ele possa ter, ele precisa ter esse senso de consciência de que ele precisa impor limites à sua própria liberdade. E o despeceiro de Deus, despenseiro, né? Vamos lá, o que é um despenseiro? O que é? Hã? Não. Rapaz, que palavra maluca é essa, né? Mas sabia que você já ouviu essa palavra? Só não ouviu assim. Quer ver, ó? O que é uma dispensa? Hã? E o que é um despenseiro? O que administra a dispensa. Então o dispenseiro é um bom administrador de pessoas, certo? De dons, de tempo. O dispenseiro é um bom administrador, especialmente um bom administrador do que diz respeito às coisas de Deus. Isso é um dispenseiro. E é por isso que ele precisa ser uma pessoa temperante, equilibrado, alguém que impõe limites à sua liberdade. Ele é como é? Já acabou de falar, eu me esqueci a palavra. Administrador, né? A palavra lá para dispenseiro, deixa eu ver aqui que é mais fácil. É a palavra oikonomon, que é da onde vem a palavra economia. Ok? Então ele é uma pessoa que é um bom administrador. Vamos para frente. Estou correndo quanto tempo agora? A próxima é sóbrio. Sóbrio é alguém que tem autocontrole. Olha, vocês vão perceber que muitas dessas características são semelhantes. Equilibrado, sóbrio, são características bem semelhantes. E aí penso eu que Paulo colocou isso aqui de propósito. Porque o presbítero, o pastor, o bispo, ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Especialmente nas suas emoções. Porque preste atenção no que eu vou lhe dizer. O presbítero, ele tem que ter todo o cuidado quando ele vai falar com a pessoa. As palavras dele, né, têm peso. Para muitas pessoas, as palavras do presbítero têm peso. Então, se ele falar uma palavra que a pessoa se sinta ofendida, aquela pessoa pode ir embora. Pode ou não pode? Mas as pessoas não têm esse mesmo tato quando elas falam com o presbítero.
Elas querem que o presbítero fale com todo cuidado, mas quando vem de lá para cá, é só pedrada. Então, o presbítero tem que ser alguém que tem o quê? Controle. Ele tem que ter controle. Exatamente. Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E fisicamente também, né? O físico, Paulo tinha um problema de saúde, né? Não estou dizendo que o presbítero não tem que cuidar da saúde, não é isso. Eu só estou dizendo que a saúde não pode impedir ele de cumprir sua função. Esses dias eu ouvi um irmão dizer, de um irmão que está com problema de diabetes seríssimo, fez uma cirurgia e estava pedindo para ir fazer uma missão. Isso é algo que a gente tem que aprender, né? Mas enfim, vamos lá. Então, é alguém que tem autocontrole, ele é sensato, controla não só suas ações, mas especialmente suas emoções. Não é precipitado ou age impensadamente. É sensível à dor do outro, é discreto e é sábio. Isso é alguém que é sóbrio. Vamos continuar aqui. Modesto e não arrogante. Ele é contrário às seduções materiais. É engraçado porque hoje tudo é feito para a gente consumir. Você concorda comigo? Sim ou não? Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem celular? Tem? O seu celular escuta tudo que você fala. Tudo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você está conversando com alguém sobre uma coisa, aí quando você entra na rede social, está lá a propaganda daquilo que você estava conversando. Isso não é coincidência não, tá? Então tudo é feito para a gente consumir. E o presbítero, ele tem que ter, como um bom administrador, ele tem que ter esse sentimento de ser contrário, a ser seduzido por tudo que é material. Ele não pode ser seduzido por isso. Ele não pode ser um consumista. Então quer dizer que o presbítero ele fez voto de pobreza? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que ele tem que ser controlado. E se ele for comprar alguma coisa, ele vai comprar porque ele precisa. E não para satisfazer um desejo. Isso é ser alguém modesto. Ele não vai sair, ostentando. E que, aliás, vocês veem isso acontecendo no meio evangélico? Sim ou não? Pastores aí andando de jatinho, de Ferrari, são modestos? Segurança? Presbítero é alguém que não se deixa seduzir por essas coisas materiais. Não arrogante, não é altivo. Ele não tem esse ar de superioridade, ele não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele é um servo. Ele está para servir. E que, aliás, esse é o exemplo de Jesus, Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Mas olha o que eu estou fazendo. E aí ele faz algo que era típico de um escravo, que é lavar os pés. Então, o presbítero não pode ser alguém que olha por cima, como se ele tivesse superior aos demais. Vamos continuar aqui, que o tempo está diminuindo cada vez mais. Hospitaleiro é literalmente aquele que recebe bem ou hospeda a pessoa na sua casa. Esse é o significado dessa palavra, mas deixa eu ampliar isso. O presbítero é aquele que recebe bem na sua casa, que hospeda bem na sua casa, mas que também recebe bem as pessoas na casa de Deus, nas reuniões da igreja. O presbítero tem essa responsabilidade.
de fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. Que aqueles que visitam se sintam bem recebidos. Ele é alguém hospitaleiro. É alguém que recebe bem. É alguém que gosta de receber pessoas na sua casa. Eu sempre gosto de falar isso porque, na minha concepção, a comunhão dos irmãos, ela tem que ir além daqui. Tem que ir além. Se a gente só se encontra aqui, tem alguma coisa errada com a nossa comunhão. E eu sempre gosto de falar isso porque é o seguinte, olha, qual foi a última vez que você chamou um irmão para almoçar na sua casa? Que nós estamos falando de presbítero, mas isso vale para a igreja como um todo. Eu até me surpreendi esses dias de um irmão que disse que ficou surpreso, né? Eu havia chamado ele para pregar lá, na igreja lá no Gereissati 1 e na Colônia, né? Aliás, eu fiz isso com dois irmãos, eu fiz isso com o Felipe, né? Ele pregou de manhã e à noite, e quando ele pregou de manhã, eles passaram o dia lá em casa. Aí eu chamei, olha, vocês passam o dia lá em casa, almoçam e à noite vocês vão para o culto. E aí um outro irmão, não é o Felipe, ele disse que ficou surpreso por eu ter chamado ele para passar o dia lá. Mas isso é comum, ou deveria ser. Porque o presbítero, ele precisa ser, o quê? Ele precisa gostar de receber pessoas. E recebê-las bem. Claro. 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 Acepção não. Agora, nós não podemos esquecer de que a gente tem mais afinidade com uns do que com outros, sim ou não? Que é mais fácil a gente convidar os irmãos que são mais próximos. Isso não significa dizer que eu não devo ou não possa convidar os outros, não é isso. Só quero dizer que existe essa afinidade maior entre uns do que entre outros. Continuando. E aqui eu quero passar um pouco mais de tempo. Espero que eu consiga chegar até o fim. Apto para ensinar. Vamos ler aqui. Apto para ensinar, habilidade de comunicar e aplicar a escritura com clareza e coerência. Abra em Tiago capítulo 3, por favor. Ó, esse é o único lugar onde eu vou sair do texto de Timóteo e de Tito, tá? Mas eu preciso realmente gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Tiago capítulo 3. Se você já é um leitor da Bíblia há bastante tempo, você sabe que Tiago capítulo 3 fala sobre o quê? Falar sobre a língua, né? Olha, refreie sua língua. E geralmente, quando a gente escuta refrear a língua, nós pensamos em quê? Se alguém dissesse para você, refreie sua língua, essa pessoa naturalmente estaria falando sobre o quê? Ou se você mesmo dissesse com alguém, está fofocando, está falando demais, não é? E é basicamente isso que a gente usa, ou para isso que a gente usa esse texto, para dizer que as pessoas parem de falar mal uma das outras. Mas não é isso que Tiago está falando aí. Obviamente eu não estou dizendo que a gente tem que falar mal dos outros, não é isso. Eu só estou dizendo que nesse texto, Tiago ele tem uma outra intenção. Porque, olha, se você pegar do versículo 2 para frente, você vai ver que Tiago está falando da língua, certo? E o versículo 1? O que é que diz aí o versículo 1? Pode dizer, o que é que diz aí? Não sejam muitos de vós mestres. Por que que ele começa falando de mestres e depois vai falar da língua? E lá no versículo 15, ele
para de falar da língua e vai falar de sabedoria. Estão vendo? Quem é que deveria ser sábio? O mestre. O que significa dizer que tudo que está entre o versículo 1 e o versículo 15 tem a ver com mestres e sabedoria. Então, do que Tiago está falando aqui quando ele está falando do cuidado com a língua? O que os mestres ensinam, eles precisam ter cuidado. E por que aquilo que o mestre ensina, ele precisa ter cuidado? Veja comigo aí o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do corpo, contamina todo o corpo, põe em chamas o curso da nossa existência. E depois ela mesma vai ser lançada no inferno. Você está entendendo o que é que Tiago está dizendo? A língua, ela põe fogo no corpo, e ela coloca em risco o curso da vida desse corpo. Em outras palavras, aquilo que é ensinado pode levar o corpo para a condenação. É por isso que Tiago está falando sobre ter cuidado com a língua. Ele está dizendo, se você colocar arreio nos cavalos, ele vai obedecer. Então, dependendo do que você fala, as pessoas irão obedecer a Deus ou não. Então, o presbítero precisa ser alguém que é apto, que comunica bem aquilo que ele está passando. É alguém que precisa ser uma pessoa que consegue ensinar, e não ensinar o que ele acha, o que ele quer, mas o que a palavra de Deus ensina. E isso demanda tempo. Isso demanda com que a pessoa se dedique a isso. Por isso o presbítero precisa se qualificar, estudar. O que eu acho tão engraçado, né? A gente costuma estudar para tudo. Você quer melhorar no trabalho, o que você faz? Você faz um curso, faz uma faculdade, né? Mas aí o presbítero, vamos estudar teologia? Não, estudar não é para mim não. O presbítero é que deveria estudar, porque ele está tratando com questões eternas. Olha o que a gente leu no versículo 6. Pode conduzir o corpo no curso das chamas, colocar todo o corpo na direção da condenação. Sim. Sim, com certeza. E aí, para a gente passar aqui para frente, o resto dos versículos eu vou ter que infelizmente correr, mas ele diz o seguinte, olha: o ensino correto das escrituras é fundamental. Volte para Timóteo, por favor. O ensino das escrituras é fundamental, pode levar alguém ao caminho da obediência ou ao caminho da perdição. O presbítero deve estar pronto para refutar ideias antibíblicas e heresias, que é o que vai dizer lá em Tito. E ele é importante também na disciplina. Quando a gente vai disciplinar alguém, a gente disciplina usando a escritura. Porque na verdade a disciplina não é, olha só, a disciplina não é você castigar. A disciplina é você colocar o discípulo de volta no caminho. Vocês percebem que a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz da palavra discípulo.
Então, disciplinar é trazer o discípulo de volta ao caminho. E você só faz isso usando a Escritura. Mas como é que você vai usar a Escritura se você não conhece dela? Então, o presbítero precisa ser apto para ensinar. Tenho 2 minutos. Não dado ao vinho, né? Eu acho muito legal porque a tradução da Reina Valera, que é a tradução do Novo Testamento em espanhol, ele traduziu essa palavra, essa frase não dado, para a palavra adicto. E você sabe o que é um adicto? É alguém que é viciado. É alguém que é no mínimo controlado. Essa palavra adicto, ela é muito usada naqueles círculos do NA, do AA. Eles são adictos. Então, a Reina Valera traduziu para essa palavra e eu achei ela muito importante, porque de fato é isso. É alguém que é controlado pelos seus vícios, pelos seus impulsos. E aí, Paulo está dizendo que essa pessoa não pode ser um adicto, não pode ser dado ao vinho, não pode ser controlado pelo vinho. Nós precisamos lembrar que Paulo falou aos Efésios: não sejam, o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então você não é controlado pelo vinho, mas é controlado pelo Espírito. Seguindo, não violento. É alguém que não é uma pessoa que age com explosão, que age com violência. Olha só, você gostaria de ter um presbítero que fosse um agressor? Não, né? Então esse homem não pode ser violento, não pode ser um agressor. E agressão, tanto física como por palavras. Alguém que grita, que explode, que fala palavrão, que xinga. Isso não faz parte da vida de um presbítero, certo? Então, não pode ser violento. Me perdoe por estar correndo. Cordato, alguém que é brando, manso, pessoa que os outros gostam da sua presença, alguém agradável, não irascível, alguém que não se ira com facilidade, alguém que tem domínio, controle sobre suas ações, sentimentos e palavras. Mais uma vez aqui uma palavra que fala sobre controle. Quase chegando ao fim. Inimigo de contendas, evita discussões desnecessárias, reconhece disputas na igreja como necessidade espiritual e profunda que precisam ser tratadas. Ele não se coloca em discussões desnecessárias, não se desgasta à toa, especialmente se essas discussões forem teológicas, no sentido que não vai levar para lugar nenhum. Há momentos que a discussão é preciso. Por exemplo, se está entrando uma heresia na igreja, você tem que combater ela. Mas tem discussões que não fazem o menor sentido. Então o presbítero, ele evita essas coisas. Ele é amigo do bem, ele é um pacificador, como diz lá em Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças. É o homem que Paulo se refere em Filipenses, né? Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, isso ocupe o vosso pensamento. Ele é amigo do bem. Seguindo por fim, não avarento. Essa é a principal crítica que o mundo tem feito aos pastores, presbíteros e bispos. Pastor só quer saber de dinheiro, não é não? Não é essa a principal crítica? E olhando para o mundo evangélico à nossa volta, a gente vê que essa crítica ela tem razão de ser. Então, o presbítero, o pastor, o bispo, ele não pode ser avarento. Charles Spurgeon disse o seguinte: aquele que serve a Deus por dinheiro, ele vai servir ao diabo por um salário melhor. Então o presbítero não pode ser alguém ganancioso, alguém que é cobiçoso, alguém que é avarento. E eu queria gastar mais tempo aqui, mas eu já extrapolei o meu. E por último, governe bem a própria casa, a própria família. É um homem que
Um homem não pode ser qualificado como presbítero se ele não governar a sua própria casa. É um pré-requisito. Paulo está falando aqui sobre liderança, e essa liderança se faz com exemplo. E Tito vai falar sobre ter filhos crentes. Os filhos, sob a sua responsabilidade, precisam ser pessoas que seguem a fé, que buscam o Senhor, não podem ser causadores de contendas e desobedientes. Eles não podem ser pessoas que não respeitam a autoridade. Então o presbítero precisa governar bem a sua casa, ser um líder na sua casa, ser alguém que cria filhos no caminho do Senhor, porque isso vai ser pré-requisito. Se ele não governa bem a casa, ele não vai fazer esse trabalho bem na congregação. Amém, irmãos? Me perdoe correr aqui no final, mas eu já extrapolei o meu tempo, me perdoe, Adailson, e eu quero finalizar. Ainda tem um aqui, me desculpe, é neófito, né? Que é o novo convertido, e ele precisa dar bom testemunho dos de fora. Tinha 2 aqui ainda. As pessoas de fora precisam olhar para nós e dar bom testemunho da gente. Quem são os de fora? Nossos vizinhos, nossos familiares que não são cristãos, nossos colegas de trabalho, para aqueles que vão estar no presbitério e ainda vão exercer uma profissão lá fora. Elas precisam olhar para nós e nós precisamos ser um exemplo para elas, dar esse bom testemunho. Elas precisam olhar e ver Jesus na nossa vida. E aí, para finalizar, eu quero indicar esses livros. Boa parte do que eu coloquei aqui, eu tirei desse primeiro livro, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Então aqui ele vai falar especificamente de cada uma dessas qualidades que a gente falou aqui, especificamente disso, ok? Mas ele vai aprofundar, ele vai ampliar, na verdade, para os diáconos. O segundo livro aqui, Amado Timóteo, é uma carta, ou são várias cartas de orientação de um pastor mais experiente para um pastor que está iniciando, né, um jovem pastor, uma pessoa que começou agora. Então, são conselhos para uma pessoa que está iniciando no ministério. Irmãos, nós não somos profissionais. Um livro excelente, indispensável, porque, vez por vez, o presbítero, ele pode se enveredar por isso, de começar a servir a igreja, porque, afinal de contas, ele recebe salário. Ele não pode se colocar como um profissional, muito embora ele receba da igreja. Ele é alguém que é um servo, ele não é um profissional da fé. O outro lá, o Pastor Aprovado, do Richard Baxter, é um clássico, e aqui são orientações para a vida do pastor, especialmente para a sua vida espiritual. A gente vê Paulo lá em Atos 20, dizendo que os presbíteros precisam cuidar de si e do rebanho. Então, Richard Baxter, no Pastor Aprovado, ele vai tratar especialmente dessa vida espiritual que o pastor precisa manter. E por último, de pastor a pastor, é uma coletânea de orientações, de conselhos de um pastor para todos aqueles, sejam novatos, sejam mais experientes, mas são conselhos para o pastorado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu possa ter ajudado nessa situação, nesse quesito, e que Deus abençoe a todos, e Odailson me perdoe. Amém.